Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Preste atenção antes de você ler comigo esse texto. Eu quero desafiar você esse ano. Então essa mensagem, hoje eu não vou conseguir expor todo o capítulo 12 de Romanos, mas nós vamos tentar dividi-lo em duas partes. Então a primeira parte é hoje, e a segunda parte eu quero concluir domingo que vem. Então se você veio hoje, e veio vou só lá só uma vez, você vai perder a mensagem. Então já quero convidar você a estar de novo aqui domingo que vem, para a gente concluir o capítulo 12. Por quê? Creio eu como pastor que se a igreja, essa igreja aqui, entender esse capítulo e aplicá-lo na íntegra, nós seremos uma igreja extremamente madura. Se a igreja entender o capítulo 12 e aplicá-lo na vida, ela se torna uma igreja madura. Certamente nós vamos avançar bem mais. Entender o capítulo 12 de Romanos e aplicá-lo, na minha visão pastoral, seria saltar alguns degraus na maturidade da fé. Isso porque o livro de Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Diz Lutero que se você estudar só o livro de Romanos e você entendê-lo na íntegra, você entendeu toda a Escritura, toda a Bíblia. É o livro, teologicamente falando, mais consistente do Novo Testamento. É o livro que abrange toda a vida do homem, no que diz respeito à lei e graça, nascimento, condenação, regeneração, justificação, ou seja, tudo que envolve a vida humana está no livro de Romanos. O livro de Romanos, para você ter ideia, vai mostrar no estado em que vivemos, o estado em que nascemos, a realidade do homem, a obra que foi feita, como essa obra foi feita, por quem foi feita e qual é a resposta a essa obra, ou seja, tudo que abrange a vida da igreja. E eu penso que o capítulo 12, que é muito conhecido e citado por tantos, muitos jovens gostam de congressos com o capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Muitas mensagens de efeito são feitas, né? É preciso inconformar para transformar, e por aí vai. Mas eu percebo que muitas vezes ficamos apenas na superfície desse texto, porque o capítulo 12 de Romanos, Paulo está começando a tratar da parte prática. Então preste atenção na leitura, que nós vamos ler só apenas os 2 primeiros versos. E hoje eu quero compartilhar com você esses 2 primeiros versos. E, se for possível, termino no próximo domingo o restante. Isso para você ver a complexidade, a profundidade de como Paulo já começa o capítulo 12 de Romanos. Leia comigo Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos e fala: Deus, eu quero saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Então revela a mim, por misericórdia e graça, através do Evangelho. Ore ao Senhor, fala: Deus, esse homem que está aí à frente, ele não pode oferecer nada a mim, nada se do céu o Senhor não entregar para ele. Então fala com ele e usa-o por graça e misericórdia para falar ao meu coração através dessa palavra. Se você entender esse livro, entender esse trecho, você vai avançar. Então fala: Senhor, abre o meu entendimento. Pede ao Senhor para tirar toda a desatenção da sua mente agora. Eu sei que muitas mensagens aqui você fica voando, pensando em outras coisas. Por isso talvez não há mudança. Então peça ao Senhor que, se Ele não fizer isso, é impossível a mim ou qualquer outro homem. Fala: Deus, por favor, não me deixe estar desatento.
Faz a minha mente cativa essa palavra. Eu não quero perder uma só frase, eu quero entendê-la, aplicá-la na minha vida. Peça ao Senhor isso. Pai Santo, o Senhor me conhece toda a minha estrutura. O Senhor sabe das fragilidades, das falhas, dos temores, dos medos, das angústias. Logo o Senhor sabe que esse pobre servo que vos fala é tão carente de Ti, tão necessitado de Ti, e tem diante dele uma igreja, um povo que o Senhor comprou com o seu sangue, um povo que hoje tem tanto valor, porque tem o valor do sangue do Cordeiro, que foi comprado para si. Passaram agora a serem sacerdócios reais, passaram a ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Rei dos Reis. E diante dele, Senhor, está um homem tão frágil e carente de Ti, que também carece ouvir Tua voz, que também carece aplicar esse texto em sua vida, que também carece e anseia viver para a Tua glória. Então, Deus, deixe-nos uma bênção nessa noite, e que o Teu Espírito entre pelos corredores dessa igreja, arrebatando para si corações e mentes, e os cativando a esse santo livro e essa palavra. Ó Deus, e desde o início, desde quando Albertino estava faxinando essa igreja ontem, aos ensaios, aos diáconos a chegarem para abrir esse templo, aos irmãos que estão trabalhando nos bastidores, ao louvor que foi cantado, aos irmãos que ofereceram esse culto, a mensagem que vai ser pregada, tudo isso aqui, tribute ao Senhor glória, honra e louvor, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmão, preste atenção. Como eu disse, o livro de Romanos, Paulo tem uma característica para escrever suas cartas. Ele fez isso com a carta aos Efésios, com a carta aos Gálatas, aos Colossenses. Paulo divide o seu escrito e o seu ensino entre teologia e prática, conhecimento e vida, ortodoxia e piedade. Ele divide as suas cartas entre a parte teórica e a parte prática, credo e conduta. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer para mim e para você que desassociar uma da outra é fora da lógica. Desassociar aquilo que nós cremos, professamos, da forma como vivemos, é loucura, é tolice. Eu disse isso aqui algumas vezes. Se você professa o Senhor com os seus lábios aqui e vive lá fora de maneira incoerente, inconsistente com o que você professa, quero te dizer uma coisa: se você fez isso a vida toda, você nunca ofereceu um culto a Deus que Ele tivesse aceito. Aí você fala: pastor, quem é o senhor para julgar? Não, a Bíblia está julgando, porque Paulo está dizendo assim: não tem como, com os lábios, com a minha mente, compreender, professar, e as minhas ações serem incompatíveis com aquilo que está escrito. Então Paulo faz isso do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Paulo vai tratar de teologia, de doutrina. Talvez você veja de outra igreja que chama doutrina daquilo que não é doutrina. Por exemplo, vestimenta não é doutrina. Ah, pastor, não. Pastor, nasci e cresci ouvindo que vestir saia, não botar brinco, não rapar os pelos, é doutrina. Não, te enganaram feio. Não tem nenhuma doutrina na Bíblia que fala disso. Doutrina não é isso. Então o que Paulo está falando? Paulo começa Romanos, e os 11 primeiros capítulos, Paulo vai mostrar para o homem, vai mostrar para nós
a obra feita, a justificação, a regeneração, o novo nascimento. Paulo vai colocar homens, todos os homens, debaixo da mesma sentença. Ele vai dizer: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos se afastaram, todos são inúteis para Deus. Não tem ninguém que ame a Deus, ninguém que faça o bem, ninguém que queira Deus. Paulo vai falar nos primeiros capítulos, de maneira teológica e clara e teórica, que pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão o pecado foi retirado do mundo. Logo, o que Paulo está fazendo? Ele começa a nivelar o conhecimento do povo. Ele está falando assim: preste atenção. Paulo vai dizer nesses primeiros capítulos que pela lei é impossível ser salvo, que o homem não tem condições de cumprir a lei de Deus, que por mais devoto que ele seja ou pareça, em algum momento ele quebrará essa lei, e por quebrar essa lei, ele quebra toda ela. Ele vai falhar em alguns dos mandamentos, e por falhar em um deles, ele quebra toda a lei. Logo Paulo está falando assim: é impossível vocês acessarem a Deus pela obediência e observância da lei. Mas preste atenção, Paulo não está querendo dizer que nós devemos desobedecer a lei, muito pelo contrário. O salmista no capítulo 1 ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Paulo não está dizendo que nós, porque não conseguimos alcançar a salvação por observância da lei, nós podemos deixá-la de cumprir. Não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo que o seguinte: que não tem como você cumprir a lei querendo alcançar para si a salvação, porque a salvação não pode ser por mérito humano. Então, de maneira teológica, Paulo vai falar de toda a doutrina que rege a vida do homem. Paulo vai dizer: olha, preste atenção, vocês nasceram nesse estado, vocês estão sentenciados, mas uma obra foi feita, e aonde abundou esse pecado que condenava vocês, a graça de Deus superabundou, salvou vocês. É isso que Paulo está dizendo, do 1 ao 11, de maneira bem resumida. Paulo vai tratar entre lei e graça, e vai fazer isso de maneira esplêndida, até porque ele é um escritor inspirado por Deus. E o Espírito de Deus então coloca as coisas em ordem nesse escrito de Paulo, e vai dizer: olha, vocês precisam entender de maneira teológica, teórica. Quando Paulo vai dizer, quando Paulo vai escrever a respeito da lei, da letra, ele está querendo dizer: preste atenção, a lei vai matar vocês, porque a lei veio para isso. A lei veio para condenar vocês, a lei veio para sentenciar vocês, a lei veio para dizer para o adúltero assim: não adulterarás, e quando ele adultera, ele é passivo de morte. A lei vai dizer para o mentiroso: olha, você mentiu, e agora a sentença para você é a morte. A lei vai dizer para o blasfemo, a lei vai dizer para o idólatra, a lei vai dizer para todos os homens o seguinte: olha, vocês não vão conseguir alcançar a salvação por intermédio disso. Paulo vai dizer: a lei vai matar vocês, porque a lei veio para isso. Veio a lei para mostrar para vocês o pecado de vocês, para que o pecado de vocês abundasse, para que o nosso pecado aparecesse. Ele falou: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo então no capítulo 12 ele sai da parte teórica e vai para a parte prática. E é sobre essa parte que eu quero desafiar você esse ano. Deixa eu te falar, meu irmão. Olha o pastor Júnior voltando, seu pastor Júnior, né? Deixa eu te falar aqui, presta atenção. Você vai viver de novo mais um ano nesse mesmo evangelho assim, mesmo jeito assim. Se eu tiver que obedecer a Deus e desobedecer, eu desobedeço, está tudo certo, Deus perdoa. Você vai viver assim mesmo, mais um ano assim? Ouve a instrução, ouve a palavra, é claro que está escrito. Ah, mas sabe como é que é, né? Eu ainda tenho tempo para isso. Você vai viver de novo mais um ano assim? Mais um ano ouvindo o que a Bíblia, o que a palavra de Deus vai nos direcionar e dizer, e ignorá-la porque você está com vontade? Mais um ano dessa forma. Então preste atenção, eu quero desafiar você como igreja,
Eu, como pastor da sua vida, pastor dessa igreja aqui, quero desafiar você a viver o que Paulo está escrevendo aqui. Sair da parte teórica. Eu vejo muitos aqui nos bastidores da igreja, nas redes sociais. Nossa igreja é bíblica. É verdade, nós não somos nem loucos de não ser. Louco é os que não estão sendo. Igreja bíblica, nossa teologia é boa. Pastor Júnior, compartilhar o sermão dele, você vai ver. Qual que foi a frase que veio na minha mente agora, Duda? Grandes coisas. Não vou falar o que vocês queriam ouvir, não. Nós temos que parar de inflar o nosso ego, de achar que de fato nós somos uma igreja teológica, bíblica, e começar a praticá-la. Isso precisa redundar em vida. A nossa ação tem que ser compatível com a nossa pregação. Você precisa parar de ler aqui aquilo que Deus condena, aquilo que Deus não ama, aquilo que Deus não quer, e parar de consumir essas coisas, de viver dessa maneira. E Paulo está desafiando a mim e a você. Então preste atenção, se você aplicar isso aqui na sua vida esse ano, você vai subir 10 degraus na maturidade cristã. Precisa entender o evangelho, meu irmão. Então preste atenção aqui. Escute. O que Paulo vai dizer? Paulo vai, no capítulo 12, quando ele diz rogo-vos, pois, ele usa essa conjunção. Pois, ele está falando assim, preste atenção, por causa de tudo que vocês ouviram nos capítulos anteriores. Vocês ouviram o estado de vocês, vocês ouviram que vocês nasceram em pecado. Pastor, mas eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, não desejo mal para ninguém, faço caridade, faço boa ação, eu sou quase um anjo ambulante. Satanás também é um anjo caído, e se você não aceitar Jesus, não mudar a sua vida, você vai para o mesmo lugar que ele está. Por mais bonzinho que você seja, Paulo está dizendo isso nos capítulos anteriores. Por melhor que nós sejamos aos olhos dos homens, diante de Deus, se eu não nascer de novo, eu estou condenado. E Paulo fala assim, olha para toda a obra que foi feita. Cristo fez tudo por vós, tudo por vocês. Vocês nasceram em pecado, vocês se distanciaram de Deus, vocês se afastaram de Deus, vocês negaram a Deus, vocês não amam a Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que amou vocês, pela graça resgatou vocês, mudou a vida de vocês, mudou a sentença de vocês, e agora vocês são filhos da luz. Aí ele falou assim, portanto, por causa disso que foi feito, por causa de todo esse ensino que eu dei a vocês, do capítulo 1 ao 11, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção aqui, vai pegar muita gente hoje, eu espero mesmo, ou você converte, ou sai da igreja, tem problema nenhum, ou muda de vida, ou vai viver de uma vez do jeito que o mundo quer, mas você precisa entender o evangelho. Você, meu irmão, preste atenção, eu pago o preço da sua vida, eu devo o seu sangue a Deus, eu não posso negligenciar essa verdade. Você precisa entender a beleza, a riqueza, a grandeza, a profundidade desse texto e aplicá-lo na sua vida, e você vai viver de maneira digna do Senhor. Escute isso. Paulo está dizendo assim, vocês foram transformados pelo evangelho. O que vocês fizeram para isso? Nada. Deus fez tudo. O que vocês contribuíram para isso? Vocês estavam mortos em delitos e pecados, vocês estavam distantes de Deus, vocês não fizeram nada. Não, fiz sim, pastor. Olha o pastor pregando predestinação. Nada de predestinação, irmão. Se eu vou pregar predestinação, você vai ficar assustado. Paulo está dizendo assim, lá atrás eu ensinei para vocês o seguinte: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Morto, irmão. Morto. Tem os doutores aqui, tem o Gabriel ali, doutor, tem a Lia,
doutora, aqui, tem como o morto voltar à vida, filho? Depois que morreu, parou os trem tudo? E depois que faz aquele negócio lá que limpa tudo, arranca os órgãos tudo para poder e bota lá no caixão, tem como não? Pois é isso que a Paulo está dizendo. Vocês estavam lá, dentro do caixão, morto, 7 palmos do chão, sem resposta. O que é isso, pastor? Ele está dizendo assim: vocês não têm como responder Deus. Ele podia gritar o tempo tanto que quiser. Ele falou assim: estavam vocês mortos em delitos e pecados. Paulo está ensinando. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus os vivifica. O que é isso? Sopra o fôlego de vida. A mesma palavra, mesmo significado da palavra usada quando Deus cria o homem. A Bíblia fala que Deus forma o homem do pó da terra e sopra no homem o fôlego de vida, e o homem passa a ser vivente. No estado agora de pecado, aquele que não nasceu de novo, Paulo fala assim: está morto, defunto, fedendo. Só que você está a 7 palmos do chão. De repente, você ouve uma mão tirar as terras de cima. Por quê? Porque vida se acordou. Mas onde você está? Dentro do caixão. Do lado, um monte de morto. Você olha, aquela visão pavorosa. Só que você tenta sair de lá. Só que tem muita terra. Tem muito peso em cima. Tem uma tampa lacrada. Você percebe? Cheiro de amônia. Aquilo que estava em decomposição começa a voltar. De repente você ouve um barulho. Você está tentando sair, ninguém. Aí você ouve um barulho tirando a terra. Depois você ouve um barulho abrindo a tampa. Depois você ouve alguém tirando a tampa. Depois, quando você olha para cima, você vê uma mão estendida. O que você vai fazer? Não, você tem escolha. Você vai bater na mão e falar: eu quero ficar aqui, não quero saber de você. A escolha é minha. Nesse estado, o que você vai escolher? Paulo está falando assim: por causa dessa obra. Essa obra foi feita conosco. Deus fez isso conosco. Deus retirou a tonelada de terra sobre nós, arrancou a tampa, soprou a vida, estendeu a mão, nos arrancou. E diz as escrituras, narrando esse acontecimento, ele fala assim: e ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo assim: por causa dessa obra eu rogo a vocês, irmãos. Conseguiu entender? Está claro? Então vamos agora para o texto. Paulo fala que agora a vida prática, a resposta que a gente dá para essa obra é uma vida consagrada a Deus. É um relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o meu próximo, com os meus inimigos. E aí o Romanos 12 vai tratar disso tudo. Hoje nós vamos ficar só nesse pedaço aqui. Presta atenção. Primeira coisa que Paulo vai dizer que é o seguinte: o culto a Deus envolve corpo consagrado. Então presta atenção, que vai pegar muita gente. As adolescentes que tiver na salinha, vocês cobram delas ouvir essa mensagem. Depois que acabar, está gravada. Se tiver quem faltou, menina, menino, bota para ouvir. Escuta, eu vou pedir o resumo. Escuta aqui. Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? O corpo consagrado. No capítulo 6, Paulo vai dizer que outrora nós oferecemos os membros do nosso corpo ao pecado. É assim que a gente é. Outrora a gente fazia isso. Oferecia os membros do nosso corpo à sensualidade, à promiscuidade, à mentira, ao engano, à cobiça. Ele falou assim: porém, agora, Paulo vai dizer, vocês que foram resgatados, regenerados, oferecem o corpo de vocês como sacrifício a Deus. Antes de crer em Cristo, antes de nós crermos em Jesus, nós usávamos o nosso corpo para os prazeres, para propósitos pecaminosos. Era o compromisso com você mesmo. Ele falou assim: agora não, agora nós pertencemos ao Senhor, nós usamos o nosso corpo para a sua glória. E Paulo, então, quando sai da parte teórica para a prática, a primeira coisa que ele coloca é o nosso corpo. Ele fala: vocês vão ter que apresentar ele agora. E por que ele fala isso?
Porque ele fala corpo e sacrifício. Paulo quer dizer que Paulo está fazendo menção ao sacrifício do Antigo Testamento. O que aconteceu no Antigo Testamento? O povo chegava, pegava o animal, levava e entregava na mão do sacerdote. O animal era morto, imolado e colocado sobre o altar e aspergido o sangue. E aí o culto dessa pessoa era aceito. Era assim que era feito. Lindinha, a única coisa de Deus aceitar nosso culto era se a gente fizesse isso. Pegava um cabritinho bonitinho que a gente ia criando ele, aí levava lá para o sacerdote. Por exemplo, você trazia aqui para mim. Aí você fala assim: o pastor está aqui o meu sacrifício, oferece a Deus o meu culto. Aí eu molava o animal, derramava assim, e Deus aceitava o seu culto. Aceitava suas orações, perdoava seu pecado. Era assim no Antigo Testamento. Paulo está falando, era assim. Porém, Cristo vem e varre os animais mortos do altar. Ele a si mesmo se oferece em sacrifício, cabal, perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz o sacrifício de uma vez por todas e varre a necessidade de derramamento de sangue, de oferecer o animal. Porém, ele diz o seguinte: agora que Cristo fez essa obra, os animais mortos são varridos do altar e você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. A resposta à obra que foi feita, você oferece o seu corpo a Deus. Então preste atenção. Como assim sacrifício vivo? Como Paulo diz assim, olha, primeiro você precisa entender a palavra apresenteis. Paulo vai dizer assim, ó: apresenta o corpo de vocês. Quando o israelita entregava a oferta, o sacrifício, nas mãos do sacerdote, ele não podia tomar de volta. O que Paulo está dizendo? Quando nós oferecemos o nosso corpo em culto a Deus, não tem como reaver a nossa vida de volta. Se você foi salvo pela graça, alcançado por Jesus, e ofereceu a sua vida em sacrifício, louvor e culto a Deus, não tem como tomar de volta. Mas preste atenção, antes do sangue ser aspergido, o sacrifício era morto. Paulo está dizendo assim: vocês morreram para o mundo, não vivem mais para o mundo. Agora a vida de vocês é um sacrifício vivo a Deus. Mas tem mais coisa, escute isso aqui. Ele diz assim: apresente o vosso corpo, essa é a ideia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz que é o vosso culto racional. Preste atenção. Existe ainda hoje, e durante alguns anos atrás, principalmente no meio mais tradicional, a ideia é o seguinte: não, vocês não podem emocionar no culto, não. Isso é emocionalismo. Tem que ser um culto racional, mas a palavra racional aqui não tem nada a ver com razão versus emoção. Não é isso que Paulo está dizendo. A palavra racional que Paulo usa aqui é a palavra que vem do grego logike, que é um culto lógico. O que é isso? Tem tudo a ver com o que Paulo está escrevendo em Romanos. Qual que é o culto lógico? Tem algum sentido, tem alguma lógica? O Gabriel está aqui na frente, cantando: te louvarei, não importa a circunstância. E quando ele desce, chega na casa dele, ele maltrata a Neide. Faz sentido isso? Então fala assim: esse é o culto lógico. Olha aqui para mim. Faz sentido você, filho, levantar suas mãos aqui, cantar que ele é santo, sair daqui e falar palavrão com seu amigo, mentir, enganar? Faz sentido você trazer essa oferta amassada, xoxa sua aqui, colocar aqui e falar: ofertei para o Senhor, e sair daqui e ser um avarento, um amante do dinheiro, que passa por cima de qualquer um para ter e possuir as coisas? Ele está falando: esse é o culto lógico. É o culto além do templo, além daqui. Paulo está falando assim: rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como um culto lógico, que faça sentido. Logo, meu irmão, se aquilo que você faz aqui é desassociado daquilo que você vive na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, o seu culto não pode ser aceito. Ele falou: Deus não aceita. Por mais bem intencionado que você pareça, por mais talentoso que você seja, não aceita.
Porque Paulo está dizendo, o culto é lógico. É um culto que não desassocia o que fazemos aqui do que vivemos lá. Tem marido aqui que ele é uma bênção só para a esposa do outro. A esposa dele ele é um cavalo. Um insensível, um chato. Tem mulher aqui que é uma bênção só para o marido da outra. Ela olha e vê, o marido da bichinha está tão cansado, e lasca o marido dela. Faz sentido esse culto para Deus? Nenhum sentido para Deus. Tem filhos aqui que só obedecem o pastor. Uma vez eu falei com a mãe aqui. Falei assim, mas ele tem que obedecer. Mas você falou, pastor, mas eu falo, mas eles não fazem. Por que eles não fazem? Eles têm que fazer, ué. Você não mandou fazer? Como assim? O pai fala para o filho, eu não vou fazer não? Culto lógico. Você não pode ser um obediente aqui e desobediente em casa. É isso que Paulo está falando. Esse culto não pode ser aceito porque o culto é além disso aqui. Ele fala assim, então irmãos, eu rogo a vocês que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, é o culto coerente, compatível, aquilo que vocês cantam, professam, creem, da forma como vocês vivem. É isso que ele está dizendo. E agora? Será que você teve algum culto ano passado que Deus recebeu? Porque se você veio para cá, cantou, serviu, continua esse marido sem noção que você é, filho, não vem não. Aqui não tem como receber não. Deus não recebe esse culto. Lógico. Presta atenção. Mas pastor, como assim oferecer um culto? Como que eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo? Ele não está falando de, sei lá, se entregar como sacrifício, nada disso, irmão. Como que eu ofereço os membros do meu corpo? Preste atenção. Um grande pregador dos quarto século, ele definiu esse sacrifício de maneira interessante. Ele disse assim, é só você deixar que o seu olho não veja nada mal. Ele vai ser um sacrifício a Deus. É só você não deixar a sua boca proferir palavras que ofendem a Deus e a sua santidade e a sua palavra. E ele vai se tornar uma oferta. É só você não deixar a sua mão fazer nada ilegal, e ela será uma oferta em holocausto. Então, mas além disso, a sua mão tem que dar esmola, a sua boca tem que abençoar, os seus olhos têm que estar fitos em Jesus, os seus ouvidos têm que estar atentos aos seus ensinamentos. Não é só aquilo que eu deixo de fazer. Igreja não é uma série de proibições, muito pelo contrário, é uma mudança de ação. Não é só o que eu deixo de fazer que se torna um sacrifício vivo, mas aquilo que eu faço é um sacrifício vivo. Ele está falando assim, a mesma boca que canta aqui deve abençoar em casa. Os mesmos olhos que derramam lágrimas aqui devem se desviar quando estiver de frente à tela do computador. É isso aí, desviar o olhar. Senão não é culto lógico, não é culto racional. Paulo está dizendo isso para nós, igreja. Preste atenção, vocês não podem cantar aqui e dizer que creem nesse evangelho se a vida de vocês lá fora não é compatível. O culto não vai ser aceito, meu irmão. Você está aqui só enchendo linguiça, você está aqui só fazendo papel de burro. Meu Deus, não vou aceitar, filho, porque você canta uma coisa, você fala uma coisa, mas lá fora você vive em desacordo com isso. Aqui, presta atenção. Aproveitar que o pastor está de volta, né? 300 por hora. Escuta aqui. O Jesus mesmo, irmã, pode clamar. Escuta aqui. É compatível, Maria Eduarda, você adorar o Senhor com os membros do seu corpo e oferecê-lo à sensualidade? É compatível você vestir uma roupa aqui na igreja, uma roupa comportada, na sua escola, na sua faculdade, uma roupa indecente?
Você pode fazer o que você quiser, Deus não vai aceitar esse culto. Deus não é menino de feira nem bobo. Você que pensa que Ele é. Deus não é assim. Ele fala, não, filho, muda essa conduta. É compatível, irmão, eu ofereci a minha oferta ao Senhor aqui e está com raiva do meu irmão? Deus falou, deixa a oferta aí, vai reconciliar com o irmão, depois você volta e traz a oferta. Não vai ser aceita. Então, meu irmão, presta atenção, faz uma análise da sua vida do ano passado. Quantos cultos, quantas ofertas Deus recebeu o seu? Faz uma análise da sua vida. Quantos cultos Deus recebeu aqui? É compatível, filha? Ô Gigi, o corpo que Deus falou para você assim, esse corpo é meu templo, você deixar um menino encostar nele de maneira indevida? Ele está falando é disso. E quer oferecer um culto para Deus, Deus falou assim, eu não aceito. Não tem como, é fora da lógica, não faz sentido com as escrituras. Deus está falando assim, não quero, pode voltar para lá. Então preste atenção, Ele está dizendo assim, um culto inteligente, um culto compatível, coerente, faz sentido agora. Ele não está falando, meu irmão, que você não vai falhar, que você não é frágil, limitado, que você não vai cometer erros, não é nada disso. Ele está falando assim, não. Vocês podem até falhar, cometer erros, mas será um acidente no percurso. Vocês não acham que é normal? Não empresta o membro do seu corpo para aquilo que não honra a Deus e não agrada a Deus. Esse é o culto racional. Então, de uma vez por todas, você vai entender o culto racional. Tem nada a ver com não chorar, tem nada a ver com não rasgar o coração, deitar no chão, ajoelhar, igual Marcelão, dar as rasgadas de glória da Lia, deitar aqui de vez em quando na hora. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o seu culto frio. Nós temos que apresentar um culto racional a Deus. Então, aleluia, vamos cantar só o salmo, conversa para boi dormir. Esses aí é o que chega depois dentro de casa, trata mal as esposas, trata mal os filhos, bebe cachaça, escuta B.B. King, canta Belchior, para o inferno com esse negócio. Não é lógico, não faz sentido. Não faz sentido o culto. Isso nada tem a ver, meu irmão, com você admirar o que o ímpio fez, não tem nada a ver com isso. Ah, que bonita essa pintura, que bonita essa... Ah, que coisa linda essa poesia. Nada a ver com isso. Mas é um culto lógico. Não pode desassociar, Paulo está dizendo. Então preste atenção, ele diz assim, eu rogo, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês assim. Mas ele avança. E não vos conformeis com este século, estou terminando. Mas transformai. Vocês não estavam com saudade do pastor? Já pode mandar tirar férias de novo, né, pastor? Pastor, tira férias de novo, estava tão bom, doce aqui o negócio. Mas vocês vão ter que me engolir. Eu sou o pastor da igreja, você vai ter que aguentar. Presta atenção aqui, volta aqui para mim, irmão. Então ele faz assim, ó. A igreja hoje, nota de rodapé do pastor Júnior, a igreja hoje, rapidinho, deixa eu aproveitar para estou descansado. A igreja hoje, irmão Paulo, vive a síndrome do camaleão. Ela cria a cor, ela muda a cor dela de acordo, não é a parede preta não, gente, tem nada a ver com a parede preta, problema nenhum. Ela muda a cor dela de acordo com o mundo e com as circunstâncias para se proteger. Não é assim que o camaleão faz? Ele pega a cor do ambiente para poder se proteger. A igreja vive um negócio assim hoje. Ela cria o molde do mundo, a cor do mundo, para poder se proteger. Não, está tudo bem, as eras vão mudando, as coisas estão mudando, pastor. A igreja precisa se adaptar, não. Nós entendemos tudo errado de evangelho. Tudo errado de evangelho. Tem crente com síndrome de camaleão. No meio dos crentes ele é aleluia, glória a Deus, e é um santo. No meio dos ímpios da faculdade ele é um demônio. Não é assim? Dentro da igreja ele é o empresário que oferta. Ou se você é empresário dessa igreja, e os empresários, tudo eu conheço aqui. Se você trata seus funcionários mal, se você é um cara arrogante, prepotente, soberbo, ou você não traz um centavo para essa igreja, a gente não quer essa oferta suja, não. Vai ser sentença para você. Deus não vai aceitar esse negócio. A igreja pode até aceitar, porque não sabe que você deu. Mas Deus, você vai perder seu tempo e seu dinheiro. Investe na bolsa que você ganha mais.
Agora, se você ama a Deus, você vai ser fiel a Deus na sua empresa, e vai ser um testemunho vivo, um sacrifício vivo a Deus na sua empresa. Então você entendeu o Evangelho. Para de ser crente camaleão, igreja camaleão. Não, pastor, vamos trazer uma ideia diferente aqui, porque aí Paulo vai falar sobre isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai. Preste atenção, Paulo usa duas palavras, eu quero chamar a atenção de você para duas palavras: conformar e transformar. Não vos conformeis, mas transformai. Qual é a raiz dessas duas palavras? A raiz é a mesma. A raiz é a palavra forma. E a palavra forma aqui no grego, tem duas palavras do grego que são utilizadas para forma. É a palavra esquema e a palavra morfê. O que é isso? A palavra esquema é a forma que ela vai se alterando. É uma forma externa que sofre alterações. Por exemplo, o Gerbim nasceu bem pequenininho. Eu olhei para ele agora, ele já está um pouquinho diferente. A forma dele está mudando, porque ele está crescendo. Isso é esquema ou morfê? Esquema. Entendeu? Agora preste atenção, o Gerbim nasceu homem. Espera-se que morra homem. Por quê? Morfê. Entendeu? Esquema, mudança de aparência externa. Morfê, a essência interna que não pode sofrer alterações. Exemplo, Jesus sofreu esquema e morfê. Ele nasce um bebê na manjedoura, vai crescendo e vai mudando a sua aparência, esquema. Só que Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 2 que ele, mesmo sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação em ser igual a Deus e se esvaziou, mas ele continuou sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Morfê, não sofreu alteração à sua divindade. Então você entendeu a raiz da palavra? Paulo usa as duas aqui. E por que Paulo começa dizendo o seguinte? Olha, preste atenção. Paulo diz assim: transformai pela renovação da vossa mente. Então agora não é mais só um corpo consagrado, mas uma mente consagrada a Deus. Paulo está falando assim: o culto que é aceito por Deus não envolve só um corpo consagrado, não é só deixar de fazer as coisas externas como um religioso, mas ter a mente consagrada, saber o que está fazendo, fazer com lógica, com consciência, fazer com inteligência e saber que aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala agrada ou não a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então preste atenção, ele fala assim: e não vos conformeis com este século. O que Paulo está querendo dizer? Ele usa a palavra esquema. E por que ele usa a palavra esquema no conforma? Porque o mundo tem um padrão de mudança absoluto. O mundo está em constante mudança. Algumas coisas que são certas hoje eram erradas lá no passado. Aquilo que é um defeito hoje era virtude lá no passado. Aquilo que nossos pais lá atrás tinham como absurdo, hoje está sendo aceito no meio da moçada, com muita naturalidade, porque o mundo está em constante mudança. Então Paulo usa a palavra esquema. Ele está falando assim: preste atenção, não entrem no esquema do mundo, não se conforme com o molde do mundo, porque o molde do mundo sofre alterações. Vocês não vão mudando de acordo com o mundo vai mudando, a igreja não vai mudando de acordo com o que o mundo vai mudando. Está falando assim: não deixe o mundo formatar a mente de vocês, não deixe o mundo ditar as ordens para vocês. Ó filha, olha aqui para mim, as meninas, todas as meninas, mulher, casada também, que eu tenho problema às vezes com mulher casada com isso. Quem dita a moda que você veste? O mundo? Quem dita essa moda? Quem estabelece os parâmetros? Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, a moda
O molde do mundo não serve para vocês. E nós temos crente igual água. Onde você joga, ele cria a forma. Igual água. Ele fala assim, não é assim. Não vos amoldeis, não vos conformeis com este século. Não entrem nessa forma, não usem. Pedro vai dizer assim, cingindo o vosso entendimento pela verdade e sede sóbrios. Você precisa olhar, filha. Pegar a roupa que você vai vestir, olhar e falar assim, peraí. Está parecendo com quem? Estou falando para você vestir burca, não. E andar igual as freiras. Nada disso, meu filho. Só que elegância não tem nada a ver com sensualidade. Estou falando, você parar de usar essa roupa marcando seu corpo, colando. Sensual. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem editou essa ideia de curtida e like? Vocês têm coragem de confessar? Quem tem TikTok aqui na igreja? Cadê os TikTok da igreja? Levanta aí todo mundo. Vocês usam o TikTok para quê? Fazer dancinha? Estão de brincadeira comigo, né? Então você não cria essa moda não, filho. Esse molde do mundo. Usa a internet aí, pode usar. Usa para quê? Para não se conformar com este século. Para transformar. Aí ele muda a palavra. A primeira é esquema. Ele está falando assim, por quê? Porque o mundo sofre alterações. E você não. Por que você não? Por que ele usa a palavra transformar? E a palavra transformar aqui, ele usa a palavra morfê. Por quê? Porque a igreja tem um padrão absoluto que é imutável. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que sou e eu não mudo. A igreja tem um padrão. E o padrão é Cristo. E por isso ele fala assim, vocês não criam a forma do mundo, mas vocês transformam o mundo à imagem de Cristo. Vocês vivem pela forma de Cristo. Vocês vivem pela vida de Cristo. Vocês vivem pelo exemplo de Cristo. Esse é o padrão da igreja. Esse é o padrão do cristão, meu irmão, se você entender isso. A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma limpa nesse Instagram seu. O que eu fico louco aqui na igreja. Eu nem vejo mais, para eu não adoecer, mas sempre Deus manda alguém para me mostrar. Postagem de gente dessa igreja. E aí eu olho e falo, meu Deus. Primeiro eu me sinto um bobo. Porque eu acho que eu fico aqui fazendo papel de bobo. Depois eu falo, não tem jeito não. O amor está esfriando mesmo dessa turma. Não cria o padrão do mundo, filho. Nós temos uma forma de viver. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu rogo a vocês. Agora que vocês foram salvos, alcançados por essa graça, apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Deixe o padrão do mundo. Olhe para Cristo e seja transformado de glória em glória até chegarem à estatura do varão perfeito. Esse é o culto que Paulo está dizendo em Romanos 12. Você achava que era isso mesmo? Esse é o culto. Não vos conformeis, mas transformai pela renovação da vossa mente. E aí Paulo vai concluir. Para quê? Você está entendendo, irmão? Fala que você ficou chateado comigo hoje. Não ficou, graças. Os crentes não ficam mesmo, não. Os crentes nunca ficam, né? Aí então se você ficou, fala, já não estou mais não, pastor, porque eu sou crente. Escuta aqui, Paulo está dizendo assim, irmãos, eu rogo a vocês. Vivam de modo digno do Evangelho. O molde de vocês é Cristo. O varão, sabe o que eu descobri, Wagner? Quando o meu molde é Jesus, fica mais fácil perdoar. Quando o molde é Jesus, não tem ofensa nenhuma que me afete. Eu descobri isso. Quando o meu molde é Jesus, eu paro de falar do meu irmão. Começo a orar por ele. Descobri, Isaac, que quando o molde é Jesus, a gente consegue andar com os mais frágeis. Quando o molde é Jesus, a gente consegue caminhar mais uma milha. A gente consegue deixar também a túnica, entregar a capa. Quando o molde é Jesus, gente, vocês conseguem suportar um pastor igual eu?
Quando o molde é Jesus, a gente não desanima. Vamos de novo. Você errou de novo? Vamos de novo. Você falhou de novo? Vamos de novo. E todas as vezes que você precisar, eu vou estar aqui de novo. Quando o molde é Jesus, os seus padrões mudam, o seu parâmetro muda, a sua visão muda, e as suas ações são transformadas dia após dia. E aí você vai entender aqui o que Paulo disse, mudando de glória em glória. Pastor, mas preste atenção, ele diz assim: para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Eu não sei. Eu não sei ainda qual que é a vontade de Deus para a minha vida, pastor, me explica. E às vezes muitos irmãos perguntam isso. E talvez isso pareça confuso para você, mas isso é tão simples. Paulo explica de maneira tão simples. Ele está falando assim: preste atenção, quando vocês apresentam o corpo de vocês, começam a viver um culto lógico. Quando vocês começam a viver de acordo com o que vocês pregam, creem e está escrito, a vontade de Deus para vocês não é a causa, é o efeito, é a consequência. Paulo entendeu isso aqui. Ele começou a viver de maneira digna do Senhor. Você precisa entender. À medida que você oferece o seu culto racional a Deus, você vai sendo transformado, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo experimentou isso e registrou isso. E ele registra então em Gálatas 2 e diz assim: agora, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Essa é a perfeita, agradável e a boa vontade de Deus para a igreja. Viverem com Cristo, de acordo a Cristo, viverem a vida de Cristo, Cristo em nós, e a esperança da glória. Logo, meu irmão, não tem coisa maior e melhor para a igreja do que o que aconteceu com os nossos irmãos em Antioquia. E os nossos irmãos de Antioquia juntaram um grupo de irmãos, 2 em específico, missionários, e falaram assim: nós vamos abençoar vocês para pregar o evangelho na Europa, aos gentios. E 2 homens começam a pregar o evangelho, e um deles escreve essa carta, e o evangelho chega até nós, e nós temos acesso à graça. Porque um grupo de irmãos na igreja de Antioquia começou a viver de modo digno do Senhor. Eles olham para esses irmãos e falam assim: vocês são cristãos. Como assim? Que palavra é essa? Vocês se parecem com aquele homem chamado Cristo. Vocês são iguais a Ele. A vida de vocês comprova isso. Será que as pessoas vão olhar para essa igreja? Será que seu amigo vai olhar para você na faculdade, na academia, no trabalho, na escola? Será que as pessoas de fora vão olhar para essa igreja e falar assim: vocês se parecem com Ele, vocês são iguais a Ele? Eu nunca me senti tão amado assim, eu nunca me senti tão acolhido assim, eu nunca me senti tão seguro quando eu estou no meio de vocês. Isso é transformar pela renovação da mente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus ajude essa igreja, que Deus ajude você, meu irmão, a viver de modo digno do Senhor. Que Deus ajude você a amar o Senhor. Que Deus me ajude a encorajar você, a ajudar você. Que Deus ajude essa igreja a fortalecer a sua fé e você viver da maneira que agrada o Senhor. Rogo, irmãos, e faço a mesma oração de Paulo, e o mesmo apelo de Paulo eu faço a você para esse ano nessa igreja. Eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês
a mente de vocês como um sacrifício vivo a Deus esse ano, que vocês ofereçam um culto aceitável a Deus. Deixe as mazelas de lado, deixe as mentiras de lado, deixe esse charminho, esse pecadinho, deixe essas coisas de lado. Viva para a glória do Senhor, viva o amando. Deixe essas tristezas, essas coisas pequenas, banais. Olhe para o Senhor. Meu irmão, não sei qual a expectativa que você tem. Há algum tempo eu tenho orado pela igreja aqui. Vez ou outra eu falo: Deus, o que o Senhor vai fazer com esse povo? Eu não quero só estar reunindo um povo ali, domingo a domingo, eles ouvindo mensagem atrás. Eu não quero só isso. O que o Senhor vai fazer com esse povo? O que o Senhor quer desse povo, Deus? Cada vez vai chegando mais pessoas. Renato entra em desespero e fala: meu filho, o que nós vamos fazer? Eu não sei, Renato, eu não sou o dono da igreja. Eu não sei o que o dono quer fazer. Meu filho, mas você precisa pedir a Deus. Eu sei, mas eu ainda não sei o que ele quer. E eu comecei a orar e falar: Deus, o que o Senhor quer dessa igreja? E tenho orado para saber. E aí essa semana eu recebi uma mensagem: meu irmão, você tem perdido a reunião de oração. Que pena. Eu decidi que esse ano eu não vou mais cobrar de vocês. Pena que você troca a oração para ficar em casa. Você ainda não entendeu o culto, lógico. Mas não vou ficar mais rouco cobrando você aqui. Estou acabando com minha voz, o tratamento é caro. Eu acho que a diretoria nem vai querer pagar um tratamento para mim de voz, não. Ela falou: pastor, para de falar com esse povo. Mas aí na reunião de oração, essa aqui, depois eu recebi uma mensagem de um irmão falando: seu pastor, a gente foi um tempo de oração tão precioso aqui. E eu tinha orado essa semana e falei: Deus, esse ano é o ano de, se não nós, quem? Quem é que vai, Steel? Quem que Deus vai mandar? Todos aqueles que chamam pelo meu nome, diz as Escrituras. Agora que vocês são meus discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura. E eu falei: Deus, mas o que nós vamos oferecer para esse povo? E aí o irmão compartilhou comigo: pastor, eu falei: oi, o senhor crê em visão? Eu falei: quem crê está aqui. Se for de Deus, eu creio. E eu estava orando por essas questões. Esse irmão compartilhou a visão que teve. Eu tenho crido que é o que Deus vai fazer. Entregar na mão de cada pessoa uma semente. Entregar na mão da igreja sementes e falar: agora vão pelo sertão, vão pelas ruas, vão pelas praças, lancem a semente cai em bom solo, ela frutificará, florescerá, e vocês vão colher 30, 60, 100 por um. Lance a semente. E eu rogo a vocês, irmãos, não saiam para pregar o evangelho se vocês não querem viver de modo digno do Senhor. Não despregue com a sua vida que você está anunciando com seus lábios. Viva de maneira que o agrade. E nós, como igreja, vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que Deus te ajude.